Salve pessoal, aqui quem fala é João Ricardo Bittencourt, criador, fundador do Quintal de Criativos, do selo independente de RPG e literatura fantástica Pitanga Studio. É um prazer começar este projeto aqui junto com vocês sobre o cultivo de mundos. Então, o cultivo de mundos iniciou como uma newsletter, aí 2-3 meses atrás, essa newsletter no Substack e no LinkedIn, trazendo essa perspectiva da construção de narrativas interativas. E a construção dessas narrativas se dá, então, num processo de construção de mundos imaginários, onde podemos construir outros possíveis mundos, e a partir desses mundos, então, personagens constroem as suas histórias, as suas narrativas, a partir da sua interação com eventos que acontecem neste mundo. A proposta do cultivo de mundos, então, é a gente discutir, pensar, refletir a respeito das narrativas interativas e dos mundos imaginários em jogos, sejam eles digitais, analógicos, jogos tabuleiro, jogos de RPG, jogos de carta, né? No campo da literatura, na produção audiovisual, e também tensionando estes campos dentro da perspectiva da educação, da filosofia e da comunicação. Então tem uma premissa acadêmica, uma premissa epistemológica de pensarmos esse processo de construção destes mundos e de aventuras narrativas que acontecem nestes mundos, colocando então o espectador, o leitor, em uma postura ativa que constrói, cocria estas narrativas de forma coletiva. Então, o propósito do cultivo de mundos é esse. Como falei no episódio 0, no trailer, né, de apresentação do projeto, ele ainda estou definindo qual vai ser essa periodicidade. Pode ser que seja semanal, pode ser que daqui a pouco uma semana apareça 2 episódios, daqui a pouco 15 dias. Ainda tenho que definir, ainda vendo como que vêm as demandas e o que eu preciso compartilhar com vocês também as demandas que vêm surgindo. E a gente vai começar um projeto especial. Hoje é o primeiro episódio, episódio 1, vai dar início então a esse projeto especial, onde eu vou estar compartilhando com vocês. A gente vai passar por todo o livro, né, a respeito da saga de Gravatarri, né, já a minha autoria, contar um pouco para vocês sobre o que é esse projeto, né, falar um pouco sobre ele, o contexto dessa cidade, minha cidade aqui localizada no Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, contar um pouco para vocês a respeito desse projeto. E aí nesse episódio 1 também falar um pouco sobre o que é o RPG, como que são essas jogadas, né, e o sistema, também um pouquinho também do sistema Sagen. Né? Então a ideia do nosso episódio hoje é introdutório, falar um pouco a respeito desses 3 assuntos do projeto da saga de Gravatarri, um pouco sobre o que é RPG, não se alongar muito também nessa temática, quase todo mundo que fala de RPG em algum momento fala o que é RPG, certo? Mas também apresentar um pouco a respeito disso e falar um pouco do sistema para vocês, certo? Então, o nosso projeto, a saga de Gravatarri, ele se consolidou num livro, né, é um livro de RPG, ele está disponível gratuitamente, né, no site, né, do projeto oficial, né, no site oficial do projeto, a sagadegravatarri.com.br, né, lá está todos os materiais disponíveis e, inclusive, o PDF, né, gratuito do livro, e nós temos uma pequena tiragem inicial também para ser distribuído nas escolas, nos participantes do projeto, 2 escolas participantes do projeto, e também em 5 pontos culturais da cidade de Gravatarri, e aí uma pequena tiragem também para comercialização. Certo? Então, apresentar para vocês também um pouco aqui da ficha técnica. É um projeto então que foi feito, né, com o apoio, né, com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, tá, realizado então
pelo Ministério da Cultura, através da Prefeitura de Gravataí. A Política Nacional Aldir Blanc são recursos do Ministério da Cultura, então recursos federais, que são repassados para os estados e para os municípios que aderem à política, ao PENAB, que é o caso do estado do Rio Grande do Sul, promove também editais no PENAB anual, e alguns dos municípios que aderiram também ao PENAB recebem recursos, então, de fomento à cultura, à difusão cultural em suas diferentes linguagens. Basicamente, nós estamos falando da linguagem literária, nós estamos em cima da literatura, primordialmente, o primeiro pilar é literário. Nossa principal linguagem é a palavra, seja a palavra escrita, que está aqui no livro, ou a palavra falada, na hora das oficinas, na hora das criações das histórias, nas narrativas, das contações de histórias, então se dá também pela palavra falada. Entretanto, ele tem um contágio, não é uma literatura pura, digamos somente a palavra, mas nós temos um contágio com os jogos, as mecânicas, sistemas. Nós construímos um sistema que permite a construção de narrativas. Então isso é bastante importante a gente entender. Então, claro que o principal pilar é literário, mas nós temos esse contágio, esse atravessamento a partir da linguagem também, que é uma linguagem, então, dos jogos do game design. Então, esse projeto se dá, ele foi proposto, então, por essa iniciativa que eu fundei em 2023, chamada Quintal de Criativos, onde que é um espaço, um laboratório, né, de narrativas interativas, onde que tem um aspecto de formação, um aspecto formativo, e também tem um outro aspecto, uma outra perspectiva de produção de conteúdo. Né? Então a gente faz essa mudança, digamos, essa atuação na sociedade através da arte. E a arte, então, deste projeto é a questão da linguagem literária e a questão dos jogos. E o Pitanga Studio, então, é um selo do Quintal de Criativos, um selo específico para quando o Quintal de Criativos produz, né, conteúdo relacionado com RPG e literatura fantástica, então recebe esse selo do Pitanga Studio. Mas, entretanto, tudo fica embaixo desse mesmo guarda-chuva chamado Quintal de Criativos. Compartilhar um pouco com vocês rapidamente também a equipe. Deixa eu dar aqui um zoom para deixar mais fácil aqui a leitura, né? Onde então mencionar as pessoas que participaram. O trabalho não se dá de uma forma individual, mas sim se dá de uma forma coletiva. Então, é um trabalho que se dá de forma coletiva, com uma equipe incrível, né, de pessoas, na grande maioria da equipe residente aqui na cidade de Gravataí. Alguns membros da equipe, né, são neurodivergentes, outros membros da equipe também compõem, né, fazem parte da comunidade LGBTQIAPN+, né? Então, é um projeto feito por pessoas diversas. A diversidade cultural e de visões e perspectivas é extremamente importante dentro desse projeto, né? Então, é da minha autoria, da minha coordenação. O projeto contou com colaboradores no texto, de sugestões em cima do texto, né? O Tobias Ulrich, a Maria Eduarda Bittencourt Machado e o Luciano Rodrigues. Contamos com 2 excelentes consultores técnicos, 2 professores de história, professora Flávia Giovana Cavalheiro, que atua na rede pública municipal aqui em Gravataí, atuando, né, na atividade de história, e o professor Dr. Marcelo Mateus, professor que estuda as questões, pesquisa as questões relacionadas com os escravizados aqui no Rio Grande do Sul, principalmente aqui na região metropolitana, né? Contamos com uma colaboração muito especial do professor Amon Costa, que é um grande divulgador da história da cidade de Gravataí, com publicações. Inclusive, a gente tem uma homenagem até ao trabalho aqui do Amon, diluído aqui dentro do trabalho, meio como um easter egg aqui, né, para quem vai identificar
onde o trabalho do professor Amon aparece aqui também no texto, como uma homenagem para o Amon, para a produção dele. O professor, né, Carlos Adriano Albani da Silva, né, do Albani, tem um papel fundamental também nessa mediação do patrimônio da cidade de Gravataí, auxiliou muito com questões de materiais e pensar a respeito do patrimônio, questões também urbanas da cidade. Né, a Mari Veleda, né, que é a agente que apoia neste projeto, um agente público, atuando na Secretaria de Cultura e como mediadora também do projeto, né, uma facilitadora que faz todas as pontes também para o projeto acontecer. Rafael Ribas também apoiou na questão da produção do sistema, da questão do mundo de jogo, né, forneceu materiais, né, trocamos ideias. O Rafael é um pesquisador também na área de jogos, né, atua como game designer, atua na rede escolar em Novo Hamburgo, usando o RPG em sala de aula. Né? Luciano Rodrigues também ali que colaborou e é o que faz também a redação do Guia do Educador. O Luciano, o mestrado dele foi Informática na Educação, no uso do RPG em sala de aula. Então também a gente tem 2 educadores praticamente aqui com seu olhar para esse projeto, auxiliando também no projeto. As ilustrações são da Raíssa Scheren, né, do Muriel Vargas, né, o El Muri. Temos algumas artes que também foram compradas, né, da Titi, do Randy Tom, né, no Adobe Stock, né, foram compradas algumas dessas ilustrações. A capa feita pela Raíssa. O logo foi o Tobias Ures, que fez a concepção desse logo. Né, a Raíssa deu alguns toques, alguns temperos para deixar mais também alinhado com o estilo das ilustrações. O projeto gráfico do livro é da minha autoria, a diagramação, também fiz toda a diagramação usando uma ferramenta livre. Importante destacar aqui, não foi usado em design, foi usado o Scribus, versão 1.6.4, que é um software de editoração também eletrônica, estilo design, entretanto é uma tecnologia livre, que é uma das coisas que priorizamos muito aqui no Quintal de Criativos, o uso, né, a utilização da preferência ao máximo por tecnologias livres. Eu não posso deixar de agradecer também nesse projeto pelo apoio, inspiração, principalmente na redação do Sagen, né, autores que fazem parte da comunidade do Solo RPG, bastante atuante na comunidade Solo, e são pessoas fundamentais que eu tenho que deixar meu registro, né, como apoiadores, como primeiros leitores e pessoas que inspiram fazer esse projeto. Né? O Caio Romero, o César Capacli, o Jefferson Pimentel, Marcelo Colar, né? O grande, né, mestre Tarcísio Lucas Hernandes Pereira, e o Thiago Jungs, Coisinha Verde, também sempre são inspiradores. O mestre Tarcísio sempre é um grande inspirador, no sentido de que feito é melhor do que perfeito. Né? E isso motiva muito a comunidade, a produção do seu conteúdo, a gente quebrar essas barreiras iniciais que às vezes a gente fica um pouco receoso pela qualidade do conteúdo que vai estar apresentando, uma finalização de um vídeo, mas é muito mais importante a gente estar fazendo, realizando e divulgando do que não fazer. Então, como eu destaquei também, ele é um projeto feito então, com recursos da Lei número 14.392 de 2022, chamada Política Nacional Aldir Blanc, que foi feito via edital de fomento da Prefeitura de Gravataí em 2024. Tanto o Saga de Gravataí como o Sagen, que é o Sistema Aberto de Geração de Narrativas, que eu vou falar um pouco para vocês na sequência, é Creative Commons, tá? Então vocês podem usar, remixar, né, recriar outras obras a partir desta. A única coisa que a licença estabelece é sempre citar a autoria, né, e compartilhar dentro da mesma licença, que outras pessoas também possam utilizar este material, então, para a produção de outros conteúdos. Né? Não está preso em cima de uma ideia de copyright. Tá? Ele é um material entregue em cima de uma licença Creative Commons aberta, onde as pessoas podem co-criar e produzir materiais derivados. Né?
temos o devido registro no SBN, está catalogado, e como eu mencionei com vocês, a diversidade, principalmente diversidade de pensamento, diversidade de culturas, diversidades de etnias, diversidades de gênero e a neurodivergência presente na construção deste projeto, por pessoas que são diversas. Temos aqui então a abertura do livro, onde que diz: quando o rio secar, os mortos caminharão entre os vivos. Quem diz essa profecia, na verdade, é Caribé, o grande líder dos carijós. Depois eu vou falar um pouco mais para vocês a respeito de quem é o Caribé, mas na verdade esse é um grande mote, a grande premissa que permeia toda a terra de Gravataí. A terra de Gravataí é cortada por um grande rio mágico, que é um portal, conforme os carijós, para o mundo dos espíritos. E esse grande rio é que provém toda a vida desta região. E aí o Caribé, que é um grande líder dos carijós, diz, então profetiza, que se o rio secar, os mortos caminharão entre os vivos. Então essa é a premissa do cenário. Por que este rio vai secar? O que vai fazer esse rio secar? Como vamos evitar que este rio seque? O que são estes mortos caminhando entre os vivos? Será que é um Walking Dead da vida? O que vai acontecer? O que são esses mortos que caminharão entre os vivos? Ou é a morte que vai acabar, a perda, a corrupção, a ganância, que vai acabar emergindo dessa terra, corrompendo todos esses habitantes? Então essa é a premissa desse cenário. Vamos então começar a falar sobre o que é o projeto A Saga de Gravataí. Depois eu vou voltar aqui um pouco para falar sobre o que é RPG, o Sistema Saga, mas primeiro então falar um pouco sobre o projeto A Saga de Gravataí. Primeiro ele vai nascer a partir de uma perspectiva da cidade de Gravataí. Então contar um pouquinho para vocês que cidade é essa, e até um pouco como que me inspirou também para a submissão desse projeto em 2024. A cidade de Gravataí tem cerca de 300 mil habitantes, 465 mil habitantes, para ser mais preciso, em um território de quase 500 mil metros quadrados, um território bastante grande. Fica no estado do Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, a cerca de 20 quilômetros da capital, um município próximo a Porto Alegre. Não é limítrofe a Porto Alegre, tem Cachoeirinha, Alvorada, Viamão, que são limítrofes aqui à cidade, mas está bastante próximo. Ele começa esse processo, então, histórico de fundação em torno de 1760, é construída a chamada Aldeia dos Anjos. Isso é interessante, essa figura mitológica do anjo muito presente na cidade. E aí a vila passa a ter um status de vila em 1880. Ela passa a ter status de vila, então, e ela passa a ser denominada Gravataí, que é o Rio dos Gravatás. Gravatás, então, é uma bromélia, uma florzinha rosada, avermelhada, muito encontrada em torno das margens do rio aqui na região. Então, os indígenas locais, os carijós, os carijós chamavam essa bromélia de Gravatá, e era o Rio dos Gravatás, o Gravataí. Então, o processo, a cidade tem um crescimento muito grande nos anos 60, principalmente em polo industrial. Muitas empresas multinacionais se instalam na cidade de Gravataí, aumenta muito a população, porque muitas pessoas começam a migrar para a cidade para trabalhar nos polos industriais, no polo industrial. Chegou a ser um dos maiores, parece que o quinto, se não me engano, não tenho certeza dessa informação, mas o quinto maior parque industrial da América Latina. Chegou, pelo menos aqui, a cidade de Gravataí. Não sei se ainda tem esse status, mas só para vocês terem uma ideia, que a partir dos anos 60 fortificou muito o polo industrial aqui na cidade. Ela é uma cidade de matriz industrial. Claro que o comércio se fortalece muito aqui na região, exatamente para suprir, para poder atender
estas pessoas, né, que acabam vindo morar na cidade, muitas pessoas vão morar aqui na cidade, então o comércio também se desenvolve bastante aqui na região, né? Para vocês entenderem também, aqui é onde tem uma bacia hidrográfica bastante importante, que se dá pelo rio Gravataí e vários afluentes. Ele cruza diversos municípios do rio Gravataí e ele vai desembocar no Lago Guaíba, né, que fica ali na Porto Alegre, fica às margens deste lago. E o Guaíba tem uma ligação com a Lagoa dos Patos, e a Lagoa dos Patos depois, lá em Rio Grande, vai ter uma ligação com o Oceano Atlântico. Então, para entender também esse fluxo das águas aqui, né, esse rio Gravataí, ele vai fluindo por vários municípios, desemboca no Guaíba, o Guaíba liga na Lagoa dos Patos, a Lagoa dos Patos lá no Oceano Atlântico. E aí forma uma região muito fértil de alagadiça, né, é uma região bastante fértil. Quando o rio sobe, alaga, forma um banhado. Esse banhado, então, depois quando a água baixa, né, deixa um solo bastante fértil, né? Então é um rio bastante importante historicamente, foi muito importante também. Hoje ele basicamente também abastece as questões da água, né, consumida pelo município, Gravataí, Cachoeirinha, basicamente consome a água do rio Gravataí. O município é muito conhecido, né, por duas, ele é conhecido, mas é importante, eu quero estar trazendo aqui para vocês também, complementando essa informação. O município é bastante conhecido pela colonização açoriana, né? Cerca de 200 casais açorianos vieram colonizar aqui essa região, a Aldeia dos Anjos. Então tem uma matriz portuguesa, açoriana forte no município. Também tem a chegada de vários indígenas das missões, com a morte de Sepete Araju nas guerras guaraníticas, né, em torno no século XVIII, 1700. Com o término, quando Sepete Araju é morto e a guerra guaranítica encerra, vários guaranis missioneiros, que já haviam sido catequizados pelos jesuítas, são trazidos aqui para a região. Cerca de 1000 indígenas são trazidos aqui para a região. Gravataí, inclusive, tem um status de uma cidade missioneira, que faz parte dessa história missioneira no estado do Rio Grande do Sul. Então existe essa migração, eles vêm para a região, esses indígenas, né, que formam também parte a colonizar esta Aldeia dos Anjos. Entretanto, nós temos duas etnias bastante importantes e também formadoras da identidade da cidade aqui da região. A primeira são os Carijó, são indígenas originários, os nativos que estavam aqui na região. Os Carijó não tem tantas informações a respeito deles quanto, por exemplo, dos Tupi-Guaranis. A gente encontra muito mais informações sobre os Tupis-Guaranis, tem menos informações sobre os Carijó. O que se sabe é que provavelmente era um grupo indígena, uma matriz indígena do Paraguai, que veio migrando, né, para o Oceano Atlântico. Então veio saindo, né, do interior do continente americano, sul-americano, e vai andando para o Atlântico. E aí eles vão parando nas regiões, né, vão formando as suas tribos. Então a região de Laguna, Santa Catarina, também é forte essa influência do Carijó. E alguns deles também vão descendo um pouco mais para o sul do Brasil, chegando aqui na região. Então são mais litorâneos também, ficaram na questão do litoral atlântico. Então quando a gente fala de indígena na cidade de Gravataí, não é somente, né, os guaranis missioneiros que vieram nesse movimento aí no século XVIII, mas sim também de indígenas nativos, são os Carijó, que habitavam aqui na região. Hoje temos uma pequena redução, né, uma pequena comunidade Carijó, ainda no município de Cachoeirinha, localizado na região chamada Mato do Júlio, uma região verde, enorme ainda na região metropolitana, dentro do município de Cachoeirinha. Ali tem uma pequena comunidade que herdam dos Carijó. E a quarta etnia, extremamente importante também, foram os africanos escravizados, que eram trazidos pelo Porto dos Casais. Cerca de 200 africanos foram comercializados
batizados e comercializados em frente à igreja na cidade aqui de Gravataí, e começaram então a trabalhar nas fazendas, né, principalmente na produção de farinha de mandioca. Então também traz a sua formação cultural no nosso povo, os povos africanos, mais da parte do Atlântico, mais de uma diversidade da África também, não somente da parte mais do Atlântico, mas sim toda a diversidade. Temos um quilombo, né, devidamente reconhecido, uma comunidade quilombola, no bairro Barro Vermelho, aqui na cidade, né, o quilombo, né, Manuel Barbosa. Né, então faz parte da nossa identidade aqui também esta formação. Então é importante o projeto aqui, a Saga de Gravataí, também procura resgatar essas 4 importantes etnias aqui da cidade, não colocando uma acima de outra, mas sim colocando elas numa mesma horizontalidade, para que a gente discuta a importância dessa matriz cultural na formação da identidade de um povo. A Saga de Gravataí, então, é um cenário ficcional, é ficção, é um mundo ficcional. Tá? Comparando somente para fins de explicação, que a gente fala por exemplo, uma Terra-média, que foi construída pelo Tolkien, a Terra-média não existe, né? É um mundo imaginário, essa Terra-média. A mesma coisa nós estamos falando aqui de Gravataí, é uma terra mágica, é um mundo mágico, inspirado em elementos da história da cidade e inspirado nas mitologias dessas 4 ancestralidades. Então é um mundo fantástico, é um mundo mágico, mais ou menos com uma estética, né, situada no século XVIII, entretanto, né, tem um certo achatamento no tempo, ele tem às vezes uma estética, um mood, uma aparência mais colonial, até 1600, 1500, né? Apesar, né, de a gente não ter esse movimento histórico real, mas Gravataí, como essa terra mágica, ele traz um pouco desses elementos ainda mais coloniais, né, mais rudimentares, vamos dizer assim, e com alguns elementos também que apareceram um pouco mais no século XIX, por exemplo, aqui na cidade de Gravataí. Então, são um certo achatamento do tempo para construir esse mundo. A gente parte de um olhar nesta cidade, nesse cenário, né, onde essas 4 etnias chegam nessa terra. Essa é uma terra, então, onde é tomada por esse rio mágico, uma região de banhado em torno desse rio, uma floresta, uma mata bastante densa e um morro, a montanha. Tem um morro, o Morro Itacumuni, o Morro Itacumuni, como os Carajó chamavam. Então, tem essa montanha, um menino de pedra que está deitado, adormecido no meio da floresta. Os Carajó habitam, então, vem vindo nessa migração lá do Paraguai, vem vindo ao longo do tempo, chegando até aqui essa região, nesse rio bastante fértil, eles vão ficar localizados aqui. Depois nós vamos ter essa chegada, então, dos açorianos, chegam os açorianos, então, que vem com um sério problema de colonização, a ilha dos Açores começa a sofrer com um excesso populacional, são ilhas vulcânicas, também sofrem muito com a erupção dos vulcões, e eles então aderem a esse projeto colonial português para virem para essa nova terra, para esse novo mundo. Então, notem, pensem também, né, neste europeu que vai chegar, nesses portugueses que vão chegar aqui numa região totalmente com uma geografia diferente do que eles estão habituados. Né, com uma grande floresta, né, tomada por um verde, por um mato pela floresta, né, e isso, claro, que atiça os seus imaginários para o que habita essas florestas. Né? Os Carajós, de uma certa forma, também são explorador dessa floresta, conhecedor dessa floresta, dessas criaturas que habitam essa nossa floresta. Né? Os guaranis missioneiros chegam também aqui nessa região, já catequizados, divididos entre 2 mundos, né? Com a sua origem, né? Com a terra, com a natureza, uma origem indígena, entretanto, né? Catequizados a partir de uma perspectiva jesuíta,
né? Então são cristãos, recebem toda uma cultura, né, europeia, e ele fica dividido então entre esses dois mundos, né, onde que forma a identidade desse guarani missioneiro. Né? E depois chegam então os escravizados, africanos escravizados também, né, líderes, feiticeiros, guerreiros exímios, né, africanos, que são retirados à força de uma forma, né, violenta, são retirados, né, abruptamente de suas terras e jogados aqui nessa terra desconhecida de forma escravizada, perdendo a sua liberdade, sendo usados, né, como uma mão de obra para né, avanço da colônia. Né? Então, essas 4 etnias então chegam neste local mágico. Né? Esse local mágico ele tem 2 grandes forças sobrenaturais. A gente chama da primeira força o sangue celestial e uma segunda força que é o fel da terra. Né? Sangue celestial, em que consiste essa ideia, né, essa lenda do sangue celestial? Caribé foi o grande líder dos Carijó. E Caribé dizia que era filho de uma criatura alada como um indígena. Então ele se dizia, né, se intitulava que ele era filho, né, desta criatura mítica, que é uma criatura, né, que não habita os planos materiais, mas sim os planos imateriais, imaginários, essa criatura alada, uma criatura com asas, essa criatura. Né? Os jesuítas, quando chegam aqui na região, obviamente conhecem essa história e vão associar essa criatura alada com anjos, um anjo católico, um anjo cristão. Então dizem que Caribé é filho de um anjo. Os indígenas que chegam aqui na região, muitos são chamados também dessas almas ali, como se fossem os anjos, e que vêm lá de toda uma doutrinação católica em cima de construções de figuras de anjos. Então traz de novo essa figura alada aqui para essa região. Né? Os açorianos vêm de ilhas, por exemplo, na ilha de São Miguel. Então, São Miguel Arcanjo é muito forte para muitos açorianos. Então, traz de novo essa figura do anjo, dessa criatura celestial. Né? E alguns africanos também trazem uma figura de um Exu com asas, como chamam, como se fosse uma entidade, o orixá, né? Uma inquice, na verdade, que normalmente não tem asas. Para alguns grupos, para algumas comunidades africanas, Exu tinha asas também. Né? Então é muito interessante trazer isso para se imaginar nessa terra de Gravataí, que existe então essas criaturas que habitam uma outra dimensão e que são essas criaturas aladas, poderosas, onde cada etnia acaba dando um nome. E algumas pessoas então herdam, são filhos destas criaturas e levam então o sangue celestial. A outra força é o fel da terra. É uma espécie de um óleo, de uma energia, de uma substância pegajosa, pútrida, né, que existe no interior da terra. Quando é escavada a terra, quando é feita uma mineração de forma irresponsável, em busca de ouro, de busca de joias, esse fel da terra então pode, né, brotar. Esse fel da terra então representa tudo que é morte, tudo que é degradado, né, tem uma cor alaranjada, ele escoa principalmente em direção ao rio. E se o fel da terra encostar no rio, vai acabar então contaminando, podendo levar que o rio seque, e aí vem a maldição, né, vem a profecia, né, de Caribé, que se o rio secar, os mortos andarão entre os vivos. Os necromares é o nosso principal vilão. Né? Eles representam um simbólico de todas aquelas pessoas que foram corrompidas. Né? É o açoriano branco que vem aqui para explorar,
extrair o máximo possível de recursos, ficar rico e voltar para usar no mundo, tá? Sem compromisso com essa terra, vai acabar matando os indígenas, vai acabar escravizando os africanos. Ele tem uma mácula, na verdade, da ganância. Ele é contaminado por esse fel da terra. Mas não é somente o açoriano, né, que pode ser contaminado por esse fel da terra. Os necromares também podem ser os indígenas, tá? Tanto o indígena Guarani quanto o Carijó, que acabam abrindo mão de sua ancestralidade e começam, né, a serem seduzidos pelo dinheiro, pela ganância, pelo ouro, e começam também a extrair isso da natureza de uma forma, né, predatória. Então se acaba abdicando da sua natureza ancestral em troca do ouro e das pedras preciosas, né? Então também se corrompe, ele também pode se tornar um necromário. E depois também os africanos, que acontece essa questão também da ganância, africanos que podem começar a trabalhar principalmente, né, para os açorianos, escravizar também o seu povo, né, tornar o seu povo escravizado também, né, o chamado lá, né, o capitão do mato, principalmente aqueles, né, africanos que acabam perseguindo também os próprios pessoas da sua mesma etnia. Então os necromares representam tudo que tem de ganância, e isso pode afetar qualquer uma das etnias. E isso é uma dualidade também que pode ser trabalhada nas narrativas, né? Essa corrupção, que ao chegar nesse local também e ver tantas riquezas e possibilidades de ouro, de joias, escavar a terra, né, e se tornar um duque, um conde, né, alguém com título, né, que possa servir a um império, isso poderia ser muito sedutor. E aí dessa sedução, né, que vem então um balanço então também com a questão da ganância, da corrupção, da destruição, dessa mácula, né? Então os necromários acabam, né, degradando, né, a pessoa que se cai nessa ganância acaba se tornando um necromário, né? A gente tem quatro gêneros que servem como uma espinha dorsal, subgêneros de fantasia, que servem aqui como uma espinha dorsal na construção do cenário, tá? Mas é muito importante que cada um dê a sua marca, na verdade, né? Na verdade, a Gravataí está aí disponível para vocês, né, co-criarem junto, então podem construir versões diferentes dessa Gravataí. Mas o que me inspira, né, 4 subgêneros que me inspiram na construção dele é, primeiro, um cenário de fantasia de espada e feitiçaria, menos fantasia, alta fantasia, menos fantasia épica, menos tanta magia abundante, né, muita abundância da magia, tipo os cenários de D&D, né, Dungeons and Dragons, né, não enxergo magos tocando bola de fogo aqui na região. Então é um mundo é uma terra mais hostil, existe criaturas fantásticas nesse local, criaturas desconhecidas, principalmente habitando essa mata, o interior da terra, o interior dos morros, dos montes, né? E se dá muitas vezes pela força, né? As pessoas se estabelecem por força, e existem alguns feiticeiros que manipulam essa energia mágica aqui na região, né? Nada impede, como eu digo para vocês, que vocês construam um cenário de mais magia, aumentem esse nível de magia. O Desafio dos Bandeirantes, né, que foi um cenário clássico, né, baseado no Brasil colonial, lançado nos anos 90, tinha uma magia mais forte, se aproximava mais de um D&D, por exemplo, sem problema nenhum. Um grupo, se vocês gostam de histórias mais desse estilo, né, aumentem mais o caráter mágico. Estou falando só uma perspectiva do autor, o olhar do autor, como que eu enxerguei esse mundo, né? Um segundo nível a gente fala um pouco do faroeste sombrio, né? Wild Western, onde a gente tem essa ideia de conquista, chegando colonos, né, colonos chegando nessa região, existem confrontos entre os povos originários dessa região, mas também não é só uma camada da colonização,
de explorar, né, do ponto de vista histórico. Também existem criaturas mágicas que habitam esta região, né? Mas é um pouco uma terra sem lei, né? Então também pode dar um pouco esse lado de um faroeste sombrio, né? Diminui também um pouquinho mais da magia, mas a magia continua presente. A gente pode ter um terceiro mundo, uma segunda forma, bem latino-americana, usar o realismo mágico. O melhor exemplo, Macondo, no Gabriel Garcia Marques, no 100 Anos de Solidão, onde nós temos essa terra mágica, que é Macondo, nós temos essa terra mágica chamada Gravataí. E nessa terra acontecem eventos mais realistas, conflitos, eventos que envolvem o processo de colonização, mas eventos mágicos acontecem e não geram espanto nas pessoas. As pessoas estão habituadas com esses elementos mágicos, né? Então é um tempero mágico, né? Temos um tempero de mágico dentro desse mundo. Então ele tem um nível de magia mais baixo, né? Eu botaria no primeiro nível a espada e feitiçaria, mais magia, no segundo nível esse faroeste sombrio, no terceiro nível o realismo mágico, e um quarto nível seria uma história alternativa, onde a gente remove completamente os elementos mágicos e trabalha com elementos bem realistas, eventos históricos que aconteceram aqui na região e que podem ser recontados de uma outra forma, com outras perspectivas, se perguntando principalmente e se. Então, permitir que a gente invente, imagine possibilidades, realidades alternativas que não aconteceram historicamente, mas que no âmbito ficcional permitem que a gente explore estas possibilidades. Fica limitado a esses 4 subgêneros? Claro que não. Como eu disse para vocês, se vocês querem trabalhar com algo mais de alta fantasia, sem problema nenhum, né? Uma fantasia mais épica, mais tolkiana, mais o bem versus o mal, mais maquiavélico, com essa perspectiva de bem versus mal, né? Um feiticeiro que vem das sombras e tal, tranquilo, né? Façam as devidas adaptações e deixam ele com mais fator mágico, né? Querem trabalhar com outras possibilidades, uma distopia, né? Considerar, a gente fala muito que um futuro apocalíptico, uma terra pós-apocalíptica, uma terra após uma guerra nuclear, e torna o mundo então distópico, né? Após um apocalipse zumbi, né? Tem uma dominação, né? A terra sucumbe a partir de um vírus que transforma parte da humanidade em zumbis. Então a gente está falando de uma distopia. Querem fazer uma distopia aqui em Gravataí, tranquilo? O rio secou. O pós-apocalíptico já aconteceu lá no século XVIII, não vai acontecer no futuro, aconteceu lá no passado, né? Os mortos, quem sabe, já estão andando sobre a Terra. Quem sabe nós temos agora, né, algum grupo de resistência que tenta sobreviver a esse mundo mais distópico, onde a mata morreu, o rio secou, o banhado secou, algo mais desértico. Então, onde que a gente vai estar falando daqui a pouco, o Quilombo, né, do Manuel Barbosa, que é um centro de resistência africana, quem sabe um centro de resistência até com afrofuturismo, com essa perspectiva de uma literatura, né, por um atravessamento, né, da diáspora africana, possa ser contada a partir desses mundos, né? A potência existe nesse mundo, ele não é fechado, né? Isso é muito importante, né, que vocês possam se apropriar desse mundo e trazer o olhar de vocês para este mundo, principalmente o lugar de fala de vocês, né? Então, eu sou um escritor, eu crio narrativas dentro de uma perspectiva afrofuturista, né? Então possam construir histórias que tragam essa dimensão, e vocês possam contar essa história também dentro dessa dimensão, certo? Então, é para ser uma espécie de framework, onde vocês possam recontar, recombinar esse framework de uma forma que fica mais alinhada com o que vocês querem contar essas histórias.
mundo de Gravataí também, ele traz muita ideia de rituais, de criaturas mágicas, fala de espíritos, fala de entidades sobrenaturais, porque está muito ligado a essas mitologias da região. Obviamente, nunca no sentido de uma apologia ou minimizar alguma determinada cultura ou com uma mistura espiritual religiosa. Eu estou falando de símbolos, estou falando de simbólicos. Estou falando de uma perspectiva literária e ficcional. Nunca dentro de um olhar de religião ou de espiritualidade. Isso aí é individual, cada um tem a sua, cada um tem seus lugares, seus espaços próprios para trabalhar com a sua espiritualidade dentro das suas crenças, dentro da sua religiosidade. Então é muito importante a gente ter um olhar aqui epistemológico, no sentido de que é o conhecimento do que a gente está trabalhando e que aqui está articulando. É conhecer outras histórias, conhecer outras culturas, é trazer uma perspectiva filosófica que o homem está dentro deste olhar, dessa régua de compreensão do mundo. Tá? Então, um homem que inventava seus mitos, era um homem que contava suas histórias, era um homem que construía seus rituais, os seus símbolos, certo? Para entender e para compreender esse mundo que o cercava. E aqui a gente homenageia, a gente traz essas crenças aqui para a construção da ficção e resgatar principalmente essa memória. Também existe um registro de memória aqui dentro desse trabalho. Então vai aparecer bruxas, aparece lobisomens, aparece diabos. Esse nome chamado diabo era muito comum dentro dessas mitologias das nossas várias etnias que formaram o povo brasileiro, trazia em vários momentos essa figura do diabo. Né? Então aqui a gente está articulando dentro do ponto de vista ficcional, dentro do ponto de vista literário, com um atravessamento histórico. Certo? Então essa é a nossa Gravataí, essa é um resumo, né, do que é essa Gravataí, e essas histórias então que a gente pretende contar e construir em cima desse mundo mágico. Então, um pouco agora, né, já nessa segunda parte, aqui mais indo para o final, falar um pouquinho sobre o que é o RPG. Né? Então, assim, o RPG se chama Roleplay Games, um jogo de interpretação de papéis, onde é basicamente um jogo de faz de conta, mas são de que histórias são criadas. Acho que ela tem como principal a construção de narrativas. Ela inicia nos anos 70, no ano passado fez 50 anos, foi construído então o D&D, o mais emblemático aí, Dungeons & Dragons, em 1974, né? E onde o jogo de RPG, basicamente, ele traz uma coleção de regras, traz um sistema, e esse sistema ele serve de apoio para a construção das narrativas, e serve para a resolução de conflitos, para não ficar que nem uma brincadeira de polícia e ladrão, onde que as crianças brincam, eu te acertei, eu prendi, eu acertei esse ataque em você, você defendeu, não, eu errei, quando dá aquela briga entre a criançada, né, para definir se aconteceu ou não dentro do imaginário, dentro da ludicidade, dentro da brincadeira. E aqui tem um conjunto de regras então, que a gente estabelece se funcionou uma determinada ação, se deu certo ou se não deu certo. E temos mecânicas, então, para ajudar também a construção dessas narrativas. Essas narrativas podem ser contadas através de um mestre, um narrador, alguma pessoa que pensou numa história interativa, constrói essa história interativa, reúne um grupo de pessoas e vai mediar essa contação dessa história. Então, as pessoas constroem seus personagens, e esse mediador, essa figura tradicionalmente chamada de mestre, vai apresentando a história e os jogadores vão contando o que seus personagens vão fazer diante de determinadas situações e o mestre, então, vai desenrolando, vai resolvendo estas cenas, então, conduzindo a narrativa. É a forma mais tradicional. Requer um grupo, requer que uma pessoa já tenha preparado esta história. Aqui no livro da saga de Gravataí, além dessa modalidade clássica que pode ser contada as histórias dessa forma, a gente traz duas formas bem importantes também de contar as histórias. Uma forma cooperativa, onde a gente deixa a história emergir, a gente forma um grupo, 2, 3, 4, 5 pessoas,
se reúnem para que todos criem a história de forma coletiva. Ela não foi criada anteriormente e vai ser co-criada junto com os demais. Não existe uma estrutura pré-criada. A história vai emergindo a partir das decisões desses jogadores. É uma maneira diferente de jogar RPG. Né? A gente cria uma história de forma coletiva, cooperativa. E uma terceira forma é solo. Eu gosto muito de indicar essa forma, principalmente como técnica de escrita criativa, que sirva de base para a construção de contos, novelas, romances, roteiros, uma produção audiovisual. Eu deixo que a narrativa também emerja, e eu uso oráculos, tabelas, e eu adapto o RPG como uma técnica de escrita criativa. Né? E aí eu posso jogar sozinho. Também é muito importante. Não consegui um grupo, não tenho pessoas para jogar, eu também posso jogar sozinho. Então, eu faço meu roleplay, eu crio meu personagem, eu penso nos personagens tomando ações daquelas determinadas cenas, só que eu construo uma narrativa, então, de uma forma solo. A gente pode também jogar dessa maneira. O RPG, ele basicamente tem jogadas de dados, né? Então a gente tem jogadas de dados. Aqui, na saga de Gravataí, a gente usa dados de 6 faces, né? São os dados de 6 faces, dadinhos comuns de 6 lados, que a gente encontra fácil em qualquer tabacaria, né? Qualquer bazar. Lá tem algum jogo que venha dados, é fácil da gente adquirir eles. Dados de 6 faces, né? Que a gente chama de D6, que tem 2, né? Tem 6 lados esse dado. Cada jogada que a gente faz, eu posso jogar o dado uma vez, eu posso jogar o dado 2 vezes, eu posso jogar o dado 3 vezes, eu posso jogar o dado 4 vezes. A gente chama então de 1d6, 2d6, 3d6, 4d6. Jogo um dado de 6 faces 4 vezes. E aí eu vou ter o resultado. Nota, né, pessoal, que jogar dados vai dar aleatoriedade, vai trazer um elemento aleatório não previsto. E essa aleatoriedade que gera gatilhos criativos, que provocam a gente a pensar caminhos, percursos, que muitas vezes a gente não percorre, porque a gente já está vendo uma forma de pensar linear, né, principalmente na construção de um conto, daqui a pouco uma novela, e essas jogadas, então, geram uma entropia, um certo caos nesse meu percurso criativo. Né? Me provoca percorrer caminhos que eu não estava pensando em percorrer. Então os dados vão adicionar esse elemento aleatório. O que a gente joga aqui, basicamente, são dados de 6 faces, um dado ou 2 dados, a grande maioria das jogadas. Ele é baseado no sistema PBTA, né? Powered by the Apocalypse. Tem vários hacks em cima do PBTA, que se dá por movimentos. E ele tem um componente que é narrativo, essa jogada é bem interessante. Basicamente, as jogadas da saga de Gravataí só vai seguir essa estrutura que eu vou explicar para vocês. A gente joga 2 dados e ele tem 3 escalas. Mais do que 10, de 7 a 9 e abaixo de 6, 6 ou menos. Nestas jogadas eu posso colocar bônus, somar valores, mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Ou posso ter penalidades, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Esses bônus e penalidades se somam. Né? Então, se eu tenho algum bônus que me dá mais 3, mas eu tenho uma penalidade de menos 1, mais 3, menos 1, mais 2. Então, na verdade, eu não tenho mais um bônus de mais 3. O meu bônus de mais 3 foi penalizado em 1, porque eu tinha nessa penalidade de menos 1, eu fiquei com mais 2. Então, eu vou fazer uma jogada de 2 dados e somar 2 nessa jogada. Se o resultado for maior do que 10, eu tive um sucesso, algo bom, algo positivo. Consegui fazer. Se ficou entre 7 e 9, consegui, fiz ali, né? Ficou ali na média e tem uma consequência. Traz uma consequência para a narrativa. E abaixo de 6, eu vou falhar e traz uma consequência também essa minha falha. Então,
todas as jogadas se dão através desses movimentos. A gente vai jogando a narrativa para frente quando a gente necessita dessas jogadas, a gente chamar essas determinadas jogadas, né? Mas a mecânica básica é essa: 2d6, bônus e penalidades, faço uma jogada e vejo em que faixa ficou, do sucesso total, do sucesso parcial ou da falha. Só brincando aqui um pouquinho, eu vou rolar os dados aqui para ver, ó, tirei 6 e 1, então fiquei com uma somatória 7 nos dados. Eu tinha aquele bônus, né? Falei aqui um exemplo hipotético de mais 2, fiquei com 9. Então eu tenho uma jogada, eu fiquei no sucesso parcial, né? Fiquei nessa faixa intermediária. A ação que eu tentei fazer deu certo, mas tive uma consequência. E para fechar o nosso episódio, né, inicial, eu vou falar um pouquinho para você sobre o que é o Sagen, né? O Sagen, então, eu gosto de falar, ele foi uma remixagem, eu remixei esse sistema. Ele não é um sistema original, no sentido de coisas que não foram totalmente novas que eu criei. O Sagen, a sua originalidade está na remixibilidade. O que isso quer dizer? Da forma que eu compus, isso é original, eu como autor eu fiz essa composição, de escolhas de mecânicas de sistemas que são abertos, livres e que são devidamente autorizados pelos autores, principalmente dentro de licenças Creative Commons. Tá? Esses autores, muitos aqui da nossa comunidade nacional, onde que eu tenho contato com esses autores, a gente conversou com esses autores, e eu fiz um remix. Juntei várias mecânicas que, no meu ponto de vista, na minha visão, seriam interessantes aqui para a saga de Gravatarí, mas virou um sistema aberto. O Saga é um sistema aberto, ou seja, está sempre sendo atualizado. Vocês podem adaptar eles para qualquer mundo. Quero fazer histórias de mangá. Quero fazer One Piece. Quero fazer Demon Slayer. Quero adaptar para um filme. Quero pegar o Harry Potter e adaptar para o Saga. Vocês podem, ele é aberto. E vocês não vão estar cometendo nenhum crime em utilizar ele. Né? A licença permite que vocês façam isso. Né? E ele junta várias mecânicas de outros sistemas abertos. Né? Ele vai trazer algumas mecânicas do C4, o Callisto, que foi criado pelo Thiago Jundas. Traz elementos para a construção das narrativas do Dominus, da iniciativa Dominus. Os temperos para a construção das narrativas do Push, do César Capacli. Nós temos também do Solo 10, do Jefferson Pimentel, do Bruno Santier, onde que traz o sistema Solo 10 para as questões de atributos, vantagens, desvantagens, perícias, explorar por setores, para a construção de narrativas também por eventos que tem dentro do Solo 10. Tá? Então é fortemente inspirado, traz essas mecânicas, eles estão creditados no Sagen, inclusive, essas mecânicas. E traz também três componentes que também são acrescentados, 3 componentes importantes aqui no Sagen. Que é o primeiro, um sistema baseado em pontos. Então os personagens são construídos com pontos. Tem muitos sistemas que usam pontos, mas o principal, mais conhecido assim, da comunidade é o GURPS. Então os personagens construídos com pontos. Né? Trago também o sistema dos movimentos. Então ele é um sistema PBTA. O Sagen ele é PBTA porque ele também tem como sua essência movimentos. As principais jogadas é 2d6 com essas 3 escalas, como são usados os movimentos do PBTA. Né? Então Apocalipse Go, Dungeon Go são alguns sistemas PBTA bem conhecidos, usam o PBTA. E depois eu coloco um elemento que se chama Karma e Destino para representar essa dualidade. Ações negativas que o jogador faz, acumula karma, e ações positivas, pensando no mundo, no coletivo, na cooperação que o jogador faz, acumula destino. E ele pode utilizar então esses pontos para trazer determinadas vantagens, como se fossem os benesses, né, do Savage World.
Então tem essa ideia também desses pontos que eu posso usar para resolver uma jogada, para eu ter sucesso já numa determinada jogada, eu posso usar esses pontos. Mas eu tenho que cuidar que eu não posso acumular muito karma, eu não posso acumular muito destino, que senão algo acontece na trama. Né? Vem uma complicação para a trama se eu estou acumulando esses dois. Então, para incentivar que eu use esses determinados pontos. O SAG, então, é para criar narrativas. Ele é um jogo que é muito mais fundamentado em narrativa. Entretanto, permite que a gente coloque, adicione elementos que podem ser mais mecânicos. Né? O grupo gosta de, por exemplo, habilidades especiais, como se fosse mais, né, poderes, né, como se fossem habilidades mais especiais, podem ser construídos com movimentos. Né? Na hora do combate, eu enriquecer mais o meu combate, posso colocar uma série de movimentos. Então posso enriquecer ele colocando esses movimentos. Quero ele mais simples, sem movimentos, sem muitos recursos, tranquilo, posso deixar ele mais enxuto. Né? Na sequência, a gente vai estar lançando o SAG já está revisado, agora vai ser diagramado, vai ser colocado como um RTF. Né? Então vocês podem baixar, usar qualquer editor, Google Docs, LibreOffice, Word, para que vocês criem então suas próprias adaptações em cima do SAG. Então vai especificar como que vocês adaptam, ele já vai vir sempre com textos, né, ali em verde, textinhos em verde, destacando para vocês, aqui coloca a descrição do mundo, aqui faça tal coisa, né, crie tal tabela, vai vir com esses dados que vai ser disponibilizado abertamente para que vocês façam, né, as suas adaptações. E a saga de Gravataí, então, é baseado no SAG. Significa que qualquer regra que a gente estenda o SAG serve para a saga de Gravataí. Por exemplo, a gente vai falar depois mais à frente, nos outros episódios, regras de artesania. A regra de artesania está lá dentro do SAG, então a gente pode usar regras de artesania tranquilamente dentro da saga de Gravataí. Se um grupo de pessoas cria uma coleção de novas vantagens e desvantagens para o SAG, a gente pode utilizar essas vantagens e desvantagens para a saga de Gravataí. Então estou sempre atualizando, na verdade, a saga de Gravataí também passa por essa atualização. Certo, pessoal? Foi muito legal ter falado para vocês a respeito desse projeto, algo que tem empolgado muita gente, o resultado tem sido bastante interessante, que a gente está tendo aqui na cidade, principalmente nas oficinas, né, acontecendo as oficinas nas escolas, que a gente vai acontecer agora em setembro e outubro de 2025, mas a gente está começando a fazer essas oficinas também nos espaços históricos culturais da cidade. A gente já fez uma primeira edição na Biblioteca Municipal aqui da cidade, foi um ponto muito legal, né? A gente construiu narrativas muito interessantes aqui em cima do mundo de Gravataí, disseminamos também essa cultura da oralidade, da contação de histórias, da literalidade, né? Da literacidade, melhor dizendo, né? Dessa literácia, né? Da produção dessas histórias, desses mundos, desses símbolos, né? Ressignificando eles através das narrativas, a partir de diferentes olhares e a partir de cocriações coletivas, né? Pessoas criando e imaginando histórias a partir deste local que ela habita, mas também não só, acho que a saga de Gravataí não é um RPG somente para os moradores da cidade de Gravataí, mas não é um mundo mágico, né, de um processo então sul-americano, né, um sul global, que traz uma narrativa, né, de um sul global, desse processo histórico, né, de colonização do Brasil, com a sua perspectiva, com esse recorte de um sul brasileiro, a colonização sul brasileira, que teve características bem diferentes da colonização do resto do Brasil. Então, aqui tem peculiaridades bem próprias, principalmente uma influência castelhana, espanhola, muito forte também, daquela questão da colônia de Sacramento, né, que é muito forte no nosso processo identitário da construção aqui do Sul, mas é uma construção do povo brasileiro, né? Tem as suas particularidades, como o Nordeste, o Norte, o Centro e o Sudeste, tem as suas particularidades, temos particularidades sulistas,
mas é a formação do povo brasileiro. Então, quando a gente fala da saga de Gravataí, não é... A gente fala de algo local, mas que ele é universal. E ele é sul-americano. Ele fala com a América Latina. A gente dialoga com uma cultura pré-colombiana. Nós vamos estar dialogando, por exemplo, com as questões dos incas, que tinha toda. Eles não estão lá na região do Peru, da Colômbia, da Bolívia, do Chile, naquela região mais do Pacífico, separados da nossa influência. Não, a gente traz, a gente convoca, a gente chama de novo essa cultura para a gente ressignificar, repensar ela aqui no local, mas com um olhar, né, global. Então esse é o convite. Eu convido vocês que conheçam o projeto, acessem, né, a página sagadegravatarri.com.br. Lá tem todo o material gratuito para download. O livro que eu estava mostrando aqui com vocês, aqui que eu estou passando o livro aqui com vocês, está lá disponível gratuitamente para download. O guia do educador, planilhas, fichas, materiais de apoio, resumo, mapa com setores, tem muita coisa lá legal disponível para toda a comunidade, né? Então, gostaria muito de ver vocês baixando esse material, criando e compartilhando esse material com a gente, certo? Nos próximos episódios, então, eu vou falar um pouco, o próximo episódio eu vou falar um pouco mais de detalhe do mundo de Gravataí. No próximo episódio, então, eu vou focar mais nesses aspectos geográficos e históricos do mundo de Gravataí. Tá? Eu espero contar com vocês aí no próximo episódio. Certo? Até mais e um forte abraço.